Então, quem está chegando agora, vou me apresentar. Sou Sheila Quintaneiro, presidente da Associação Internacional de Yoga e Ayurveda, e professora de yoga, terapeuta ayurvédica e terapeuta holística. Tenho várias práticas, eu atendo online, dou aulas online, dou cursos de formação de yoga, de ayurveda e de yoga terapia, que são creditados pela associação, por essa associação atualmente. E eu escolhi o tema para falar nesse evento em homenagem ao Dia Internacional do Yoga, a questão da menopausa e TPM, né, do feminino. Então, quando eu tinha acho que 35 anos, a minha mestra, Anne Marie Bruno, que era uma mestra assim, de Tantra Yoga, ela sugeriu que eu fizesse uma formação ligada à yoga terapia hormonal. E eu aceitei, foi um trabalho bem interessante. Era o curso que ela tinha feito com a Dina Rodrigues, que é uma mestra que já está com quase 100 anos, que fez esse estudo da yoga terapia hormonal. Com o passar dos anos, eu comecei a adicionar a esse conhecimento que eu recebi outros conhecimentos, né? Porque a yoga terapia hormonal, ela vem da Kundalini Yoga, do Tantra Yoga, que é um trabalho sobre os centros de energia. E também comecei a adicionar o Ayurveda a esse conhecimento, porque ninguém é igual. Então, mesmo que a prática ela é mais ou menos igual, porque você tem que ter um cuidado, não é? O professor de yoga tem que ter um cuidado se a pessoa é hipertensa, né? Como qualquer aula de yoga, você tem que ter uma entrevista para saber se ela tem problema de joelhos, problema de cervical, né? O que, que acontece com ela, para você ver se aquela prática vai servir para aquela pessoa. E isso também é um pouco do yoga terapia, não é? Você não pode generalizar tudo. E o Ayurveda também. O Ayurveda ele diz assim: você vê o dosha, né? Então você faz aquela anamnese também do dosha, da qualidade do ser, porque cada pessoa, dependendo da qualidade do ser dela, né? Porque ele classifica em Vata, Pitta e Kapha, utilizando a informação dos 5 grandes elementos, né? Os Pancha Mahabhutas, 5 Pancha, Bhutas elementos. Então, terra com água é o dosha Kapha, e aí ele vai ter uma reação na TPM, ele vai ter uma reação na menopausa, e provavelmente vão ser bem férteis as mulheres Kapha, porque tem muito Ojas, que é essa energia sexual e vital. Já o Doshavata já é uma pessoa do elemento terra, não, desculpa, ar com éter. Ar com éter é frio, é seco. Então são pessoas que sentem frio. Olha só, eu sou Vata Pitta, olha eu aqui todo enrolado, estou na Bahia, de casaquinho, enrolada no cachecol, porque eu sinto frio. Né? Eu tenho lado Pitta, mas eu sou mais Vata do que Pitta. Então eu tenho essa energia do frio, né? Então, eu poderia tender a ter uma menstruação escassa, se eu fosse só vata, não é? Sentir contrações durante a TPM e ter uma menopausa precoce, mas eu sou vata pita. Então, aí eu já misturo, porque o pita tem a água com o fogo, não é? Então, a minha menstruação já era muito abundante, tinha coágulos, não é? E tinha um período muito forte, uma quantidade de sangue enorme, porque eu venho também do dosha pitta. Então, você ainda tem que pensar nisso, que a pessoa pode ser unidosha, ela pode ser bidosha, ou ela pode ser tridosha. Então, o terapeuta ou o professor precisa ter essa noção de quem é aquela pessoa para quem que ele está trabalhando, não é? Ele vai estar ajudando através das suas aulas ou através do seu atendimento dessa prática. Mas existe uma prática, inclusive, eu lancei aqui esse livro, que está à venda no meu site, Menopausa e TPM, à luz do Yoga e do Ayurveda, e que eu também falo da questão da infertilidade, né? Mas aí o título ia ficar muito grande, eu deixei só esses que eu acho que são os que principalmente me procuram, embora eu já tenha tido alunas que
engravidaram, sem precisar tomar hormônio e tal. E nesse livro eu também, como no curso, que tem workshop, que também está no meu site, pode ser feito através de lá e ter opção de ter aulas também comigo, online ou ao vivo aqui em Trancoso, dessa questão do equilíbrio hormonal. E é rápido o resultado, não é? Às vezes eu tenho alunas que chegam que têm dores de cabeça a vida inteira, fazem esse trabalho e a dor de cabeça vai embora. Né? Não acredita como é que pode, e a tensão, o nervosismo e tudo que abala. E também na menopausa, já recebi telefonemas de médicos e médicas para saber como a cliente deles equilibrou os hormônios através dessa prática. Né? Mas mas nesse processo, né, porque agora já são muitos anos que eu dou esse curso, eu conheci esses médicos, né? Teve a doutora Maria Célia, que em função dessa minha mestra Anne-Marie ter equilibrado os hormônios e ser cliente dela, ela foi pesquisar os fito-hormônios e fez uns tratados sobre a influência dos fito-hormônios na saúde, incluindo essa questão da menopausa e TPM. Chegou ao meu conhecimento também todo o material de Ayurveda para essa questão da saúde do feminino. A doutora Mara Rúbia, que também estará dando palestra hoje, também deu aula no meu curso e produzimos vinhos para a saúde do feminino juntas, foi muito legal com os alunos. Então, hoje em dia, aí tem também a questão da alimentação, que é importante, dos hábitos, né? Se chama Dinacharya, no Ayurveda, e até a Ritucharya, que quer dizer, são os hábitos diários, que é o Dinacharya, e são os hábitos anuais. Por exemplo, agora a gente está entrando daqui a pouquinho o inverno. Então é a hora, em vez de comer uma salada, a gente começar a tomar sopa, comer coisinhas quentinhas, gostosas, não é? Em vez de salada e fruta, de repente a fruta mais cozida, não é? Então a gente tem que mudar esses hábitos, utilizar cachecol se você está num lugar frio. Agora eu estou aqui no novo estúdio, né? Então aqui na Bahia, como normalmente é quente, tá vendo? Tem um altarzinho ali e é bem todo vazado, né? O estúdio com palha, tal, tem todo uma versão Bahia, porque geralmente aqui é frio, mas agora, quer dizer, aqui é quente, mas agora está mais frio, então o estúdio é aberto e você tem que estar mais agasalhada para fazer sua prática. Por exemplo, também no livro a gente vai estar falando dessa parte da questão das pedras, né? Eu estou sempre conectada com essa questão também da astrologia védica e das pedras, como elas podem equilibrar a nossa saúde. Eu também vou estar abordando no curso e no livro. Aí resolvi passar para vocês aqui um PowerPoint. Vamos ver aqui um pouquinho do meu curso. Vocês estão vendo aí? Ok. Então, eu queria falar com vocês, trazer um pouco esse conhecimento da fisiologia energética indiana, porque inclusive hoje vamos ter a professora Tati falando também, dando uma aula prática do Tantra Yoga, vai trabalhar com chakra básico, né? Então, assim, essa concepção do universo, segundo a filosofia hindu, implica na divisão deste universo em planos, que se chamam lokas, de acordo com a evolução espiritual e a densidade das vibrações da energia. Sendo assim, temos a seguinte classificação partindo do mais denso para o sutil. Ontem até nós tivemos um evento aqui e presencial. Eu estava justamente, a gente estava comentando isso, né? Porque assim, o, o yoga ele veio do hinduísmo, que é uma religião, mas o yoga em si ele não é uma religião, né?
Mas existem conceitos. Espera aí, passei aqui. Só um minutinho. Volto aqui. Ah, achei. Ai, eu não estou conseguindo. Bem, então nós temos vários planos da existência. Aqui o meu PowerPoint, ele não quer voltar. Ah, voltei. Então, o Ana Louca seria o plano material, que é o planeta onde a gente vive. Isso é um conceito, né, indiano, com seus 5 elementos: terra, fogo, água, ar e éter, e as suas gunas, é o estado da matéria, que é o estado de equilíbrio, que é o sáttvico, o rajásico, que é essa agitação maior das moléculas e da vida como um todo, e o tamásico, que é o estado assim mais tranquilo, né? Tendendo ao parado. Então, a gente precisa desses 3 movimentos: o equilíbrio, um movimento mais agitado e um movimento mais calmo. Tudo isso permeia esse Ana louca, porque Ana tem a ver com alimentar-se. Então, o plano material. O Prana louca é o plano prânico, uma vibração mais sutil de energia. O Manas louca é o plano mental, onde vivem os espíritos iluminados. Admanas loucas, o plano mais elevado, onde vivem os deuses. Atmanas louca, o plano supramental. E Satchidananda, a unidade, a suprema consciência universal de pura luz. Isso é um conceito, né, que vem do Sankhya, que é uma espécie assim de um darshana, né, um estilo de pensamento mais científico dentro assim desse conceito do yoga. E temos também os koshas, que são diversos corpos energéticos, não é? Então, porque dentro assim da Índia se acredita no conceito, por exemplo, da reencarnação. Então, que o corpo físico, o espírito, a alma habita ele, a gente morre e essa alma continua evoluindo em outros planos, depois ela volta à Terra com outro corpo. Eles têm esse conceito. Então, nós temos esses corpos energéticos. Então, a gente tem o Anamaya Kosha, que é o corpo que se alimenta, esse corpo físico, né? Que uma hora ele vai morrer, vai para a terra, vai se desintegrar de alguma forma. Na Índia eles têm o hábito da cremação, então vira cinza e joga no rio Ganges, né? Ou joga onde você quiser. E tem na terra, né? Algum lugar. Aqui a gente já tem essa coisa de enterrar, né? Os católicos eles enterram. E aí o corpo de qualquer forma vai apodrecendo, vai virando terra, os ossos de alguma forma vai se transformando, né? E tem esses outros corpos. Então, no corpo prânico, aqui eu vou estar falando dessa energia também que a gente tem em volta nesse corpo prânico, é onde estão os chakras, os centros de energia. Então, nós somos assim seres de luz, né? Aqui teria os 7 chakras, né? Acho que ele começa aqui. Não, aqui são os corpos, o Pranamaya Kosha, aonde nós temos, se situam esses chakras, esses centros de energia. E aqui a gente vai ter o Manomaya Kosha, que é o corpo... Ah, eu estou pegando aqui a coisa errada. Era a seta, estou rabiscando aqui o slide. Mas tudo bem. Então, a gente tem... Passar para cá. Tá de cima. Eu não sei se vocês estão vendo a minha tela agora. Ah, tá aqui. Vou voltar novamente, que a minha tela aqui sumiu para mim. Agora voltou. Ah, tá aqui. Então, esse Manomaya Kosha seria o corpo ligado à mente, mas onde estão as nossas emoções. E temos Vijnanamaya Kosha, que é o corpo de sabedoria, e o Anandamaya Kosha, o corpo da bem-aventurança, né? É esse estado mais ligado
onde a gente se une a Deus, né? Que dentro dessa filosofia seria isso. Aqui é a energia da Kundalini, que as pessoas falam que na serpente, mas na verdade a energia ela se move, a energia elétrica, não é? Eu já estudei eletrônica, então ela tem um movimento como a da serpente, mas na verdade não tem serpente nenhuma. É só um movimento na nossa coluna vertebral, no sistema nervoso. É, ele é elétrico, não é? E eletromagnético, eu diria. E nós temos então esses centros de energia, o Muladhara, que é o chakra básico, e que para o nosso estudo nesse momento, ele vai estar ligado às glândulas suprarrenais. E é interessante ter essas glândulas, porque ter essa ligação. Eu não estou podendo apontar, esse lápis está riscando aqui. Sei como eu tiro ele. Bem, temos também o segundo centro de energia, que é o Swadhisthana Chakra. Ele tem a ver com os órgãos sexuais, então a gente vai estar fazendo prática para cada um desses centros de energia. Então, quando a gente estimular o Muladhara Chakra, a gente está estimulando a suprarrenal. Então, ajuda na produção também de estrogênio, as suprarrenais, e o equilíbrio hormonal ligado às suprarrenais. Vamos ter o Swadhisthana, que está ligado aos ovários, e o Manipura. Acaba que a gente trabalha também, não tanto quando a pessoa tem TPM, mas mais na menopausa, porque ela pode tender, pela idade, a se come muito açúcar, não tem uma vida equilibrada, alimentar, até a questão da diabetes, também aumento de gordura, aumento do HDL. Então, é bom trabalhar o Manipura Chakra. O Anahata Chakra, eu costumo trabalhar dentro dessa linha que eu fui desenvolvendo, porque a pessoa pode tender a ficar deprimida no período da menopausa e até da TPM. Então, a gente trabalha essa emoção do coração para trazer mais alegria e equilíbrio. O Vishuddha Chakra tem a tireoide, a paratireoide, que está ligado, e é muito comum a pessoa ter hipotireoidismo ou hipertireoidismo quando vai ficando mais velha. A tendência mais é a deficiência do hormônio. Então, às vezes, a pessoa engorda, tem depressão. Então, a gente pode também trabalhar isso. Sem falar em alguns problemas, tipo alivia ovários policísticos também. Você pode até eliminar os ovários policísticos, que às vezes impede a pessoa de engravidar. E aqui também pode evitar nódulos na tireoide, porque é um órgão que está ligado, assim, fazendo parte do sistema endócrino, né? Uma glândula que ela também tem uma função de equilibrar o cálcio no organismo. Então, ela em desequilíbrio pode dar problema de osteoporose, né? A gente tem que estar também procurando buscar o equilíbrio como um todo. O Agnya Chakra, além da consciência e trazer calma para o nosso ser, ele também tem as gonadotropinas, ou seja, ele vai estimular várias glândulas, né, inclusive as sexuais, a partir aqui da hipófise. Então, é super importante a quantidade de hormônio que a gente encontra nessa região. E também o Sahasrara Chakra tem a pineal, que vai ajudar na sexualidade, vai ajudar também no sono, porque as pessoas com TPM ou então na menopausa podem tender a ter insônia. Então, esse trabalho vai equilibrar esses centros de energia. Aqui eu vou estar falando do sistema endócrino, mas é longo, né? Isso aqui é o meu curso. Eu estou trazendo um pouquinho do PowerPoint.
Então, a gente tendo esse conhecimento... Só um pouquinho, deixa eu pegar aqui se minha água está por aqui. Eu acho que eu deixei ela lá na outra sala. Bem, então, a gente precisa... No meu curso eu vou estar falando mais especificamente de cada hormônio. Aqui vai tornar um pouco longo. Nós vamos estar praticando as posturas. Nós vamos estar falando dos mantras, porque cada chakra tem um som que ajuda assim a equilibrá-lo, que são os Bidyas mantras, são os sons sementes, né? O Gabriel cantou o mantra Om. Muito comum a gente abrir ou fechar uma aula com o mantra Om. O mantra Om, ele está ligado a esse centro de energia, ao terceiro olho. Então ele vai estimular a hipófise, né? Por aí tem outros também. Eu preciso pegar uma água, só um minutinho. Aproveitar um chai da festa de ontem, aqui do evento de ontem. É bom para a garganta quentinha. Não sei se já tomaram. Eu posso oferecer. O chai, ele é feito com várias ervas. Cardamomo, gengibre. Então, a gente canta esses Bidyas mantras, esses sons, porque o som, assim como a luz, ele também se move em ondas, né? Em formas de ondas. E ele também vai estimular cada lugar desse bem sensível, que são os centros de energia. E alguns mantras também que a gente costuma cantar, como Satanamá, que tem a ver com a criação, vida, morte e renascimento, Hahari, que fala da eterna criação, o Om, além desses Bidyas mantras. Vamos utilizar mudras, que são gestos neuromusculares, porque por todo o corpo nós temos esses canais sutis, que até os chineses mapearam eles. Você encontra na acupuntura, você vai fazer uma acupuntura e você encontra um chart com todos os canais de energia, né? Os indianos chamam de nadis. Sem falar do sistema nervoso periférico, não é? Porque os chakras estão ligados ao sistema nervoso central, mas nós temos o sistema nervoso periférico. Então, quando a gente junta, por exemplo, polegar com indicador, esse mudra é o Gnani Mudra, o mudra do conhecimento, que vai ativar a nossa hipófise, não é? Então, nós vamos utilizar desse conhecimento dos mudras também. Nós vamos estar abordando a questão dos fito-hormônios. Por exemplo, o ginkgo biloba, ele estimula o cérebro. Então, quando a pessoa vai ficando mais velha, é importante a utilização dele, se um fitoterapeuta indicar, se ela tiver perda de memória, né? Com perda de memória. Então, ajuda a reativar a memória. O inhame mexicano, ele na verdade é um inhame, né? É um inhame selvagem, que ele não é comestível, mas ele é trabalhado, que vai estar ajudando nessa estabilização do HDL. Então, ele é importante. E por aí vai. A gente vai estar falando, por exemplo, Dong Quai,
que a Angélica sinensis também vai ajudar no nível das gonadotropinas. Vitex agnocastus também é um outro que vai a melhorar vários sintomas ligados ao climatério. Mas isso tudo não é assim, toma um chazinho. O ideal é você procurar um fitoterapeuta, né? No caso, eu sou uma fitoterapeuta, que também pode fazer uma fórmula e você mandar fazer numa farmácia, né? Então, isso aqui é mais na linha ocidental, e a gente também tem na linha oriental. O noni, a morinda citrifolia, também chamada na Índia do Indian mulberry, ele também ele é incrível, não é? E você pode encontrar ele já pronto. Eu vi que vende até naquele Mercado Livre. Mercado Livre vende tudo, é uma coisa impressionante. Então, você também tomando ele, no meu livro eu dou a receita, equilibra os hormônios sexuais, o hormônio da tireoide, evita câncer e ajuda nessa questão da menopausa, da TPM, ajuda com a questão da diabetes, ajuda com a questão também do HDL. Então, ele também é bem interessante. Esse aqui é um PowerPoint menorzinho, eu tenho um PowerPoint um pouco maior. Mas aqui eu já consegui falar uma geral, né? Porque eu também tenho PowerPoint que eu estou falando da parte do Ayurveda, não é? Que aí já é uma parte mais ampla que não dá para falar tudo aqui. Eu pensei da gente fazer um pouco de prática. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta que quisesse falar, alguma coisa específica. Eu estou vendo assim, como as câmeras estão fechadas e pela aula do Gabriel não vi ninguém com tapetinho, eu acho que talvez a gente pudesse fazer alguma coisa assim mais sentadas mesmo, né? Pode ser uma ideia, que aí você pode estar na sua casa, não precisa ter um tapete de prática de yoga, não precisa ter espaço, porque normalmente quando eu dou aula de yoga online, a pessoa precisa se organizar, não é? Ter um espaço com um tapetinho e ser iluminado e ter uma distância que eu possa vê-la, não é? Para poder observar se ela está com a postura correta, né? Lá no meu site eu tenho tudo gravado, tenho uma aula completa, né? Hoje eu dei só um pouquinho para a gente começar a conversar, mas tem tudo aquilo que eu falei, mas só o que tem gravado são acho que quase umas 3 horas de aula teórica e mais uma aula prática, não é? Então, e vai com a apostila tal, e tem também, né? A pessoa tem esse livro como e-book. A apostila é o livro e-book. Mas a pessoa também pode pedir o livro físico, que aí eu mando. Dá para comprar também no site e tal, só um livro físico. Então, o que a gente pode fazer sem estar com a prática como um todo? Porque aí a prática vai usar tapete, vai levantar, ficar em pé e tal. Aí eu também não adianta estar fazendo aqui se vocês não vão poder praticar aí, não se organizarem para isso. Mas sentado a gente pode fazer alguma coisa, não é? Então, por exemplo, para trabalhar essa energia do Anahata Chakra, e também porque as mulheres mais velhas reclamam de ter os braços ficarem mais flácidos, não é? A gente utiliza um exercício que vocês podem fazer aí. Olha, vamos fechar as mãos, afastem um pouco assim a cadeira da tela, seria bom se vocês praticarem um pouquinho. Então, a gente vai fechar a mão e a gente vai fazer um movimento como se estivesse puxando, levantando o varal da corda e contraindo. Então, isso aqui a gente vai estar trabalhando os braços que estão ligados também ao nosso coração, a Anahata Chakra, e procurando respirar. Repara como você vai contraindo também essa musculatura do braço. Ótimo.
A gente pode fazer esse movimento agora aqui, olha, da engrenagem, também mantendo o braço bem contraído, respirando. E nessa região do coração, a gente tem o timo, não é? E ele ajuda a melhorar a autoestima. Então é importante de também estimulá-lo. Vou mostrar como a gente pode fazer. Agora, vocês segurem o braço e empurrem. Você vai sentir que o seu seio salta. Isso ajuda também a estimular, fortalecer o peitoral. Então ajuda também a ter seios mais firmes com essa prática. Respira. E vamos colocar as mãos nos ombros e vamos respirando junto o cotovelo e abre bem. Nesse movimento, fecha um pouquinho aqui e vai abrindo lá atrás. Respira. Inverte. E agora aqui, ó, empurra como se fosse uma mola e vai como se a mola fizesse uma posição. Também fortalecendo toda essa parte aqui do braço. E vamos dar umas batidinhas nessa região aqui, tem o externo, né, entre os seios. Então vai dando umas batidinhas, isso estimula o nosso timo, que antigamente se acreditava que ele só funcionava nas crianças que produziam as células T, que ajudam nessa questão imunológica. Mas agora já não falo mais isso, que você pode estimular o timo. E a gente pode fazer esse mudra, o Garuda Mudra, e massagear essa região, respirando. Então, isso é uma prática que você pode fazer diariamente, não é? E é a ideia de trabalhar o Anahata Chakra. Claro que a gente tem outras posturas, mas aí a gente precisaria, vocês teriam que estar num tapete de prática e tal. Pelo jeito, não é o que está acontecendo hoje, então eu vou dar mais algumas práticas que a gente pode fazer sentado em qualquer lugar, também isso é legal. Então, aqui, né, eu realmente estou com cachecol, porque ontem um evento teve fogueira, eu pude, aí eu fiquei, estava uma lua cheia, aí eu fiquei na beira da fogueira, não muito agasalhada, e hoje a minha voz está mais ou menos. E agora está se chovendo aqui. Ó, então, essa região, eu falei, é o Vishuddha Chakra. Está ligada à tireoide e à paratireoide. E eu falei também que tem os exercícios de respiração, que tem os pranayamas. Tem um pranayama que ajuda muito a melhorar essa região da tireoide e paratireoide. Ele se chama Ujjayi Pranayama, que é o pranayama da vitória, né? A gente fala. A Giovana está perguntando se as aulas vão ficar gravadas. Sim, elas vão ficar gravadas na plataforma Ayurveda Yoga 1, né? Da associação. Depois eu mando para vocês, ou vocês me perguntem e eu escrevo aqui. Mas então voltando a esse assunto, essa região da tireoide e paratireoide, é uma região bem delicada. Então a gente pode, por exemplo, trabalhar dessa forma. Até a Vivi estava mexendo a cabeça um pouquinho. É essa a ideia. Desencosta um pouco da cadeira e a gente vai fazer esse movimento. Inspira e exala. Todo mundo pode estar praticando. Bem simples, em qualquer lugar. Você vai começar a soltar a tensão dessa região. Antes da gente fazer o pranayama.
E para um lado e para o outro. E como se fosse encostar a orelha no ombro, lateralmente também. E movimento circular. Expira. Pro outro lado. Então, o pranayama que eu tinha falado, esse Ujjayi Pranayama, eu vou chegar bem pertinho aqui do microfone. Ele tem esse som assim, ó. Coloquem a mão nessa região. É um som como se a gente fosse começar a ressonar, roncar assim, ó. Vocês conseguem ouvir esse som que eu estou fazendo? Eu ouvi vocês fazendo também. É na inspiração e na exalação. Então, o Jai Pranayama, ele vai estar fazendo essa massagem nessa região. Mas também não é para fazer demais, né? É para você não reverter o quadro, mas se você fizer, tiver com questão de hipotiroidismo, ele é bem interessante. Como que a gente pode potencializar? Fazendo mudra, Kali Mudra. Olha só, entrelaça os dedos das mãos, junta o indicador com o indicador e relaxa o polegar aqui. E coloca ele na direção dessa região do Vishuddha Chakra. Então a gente pode fazer tipo uma meditação, né? Fecha os olhos, vamos fazer 10 respirações, 10 ujjays. Procure experimentar, se vocês estão aí mesmo, quem está com a câmera fechada, faça esse mudra e mantenha essa respiração. Ela aquece ligeiramente e vai estimulando a tireoide. Isso. Então, a gente pode meditar alguns momentos assim. O Gabriel atrasou um pouquinho, mas eu também não posso atrasar muito. Tem a doutora Mara Rubia, que ela deve estar para entrar. Então, enquanto ela não entra, a gente vai falando mais um pouco. E o que, que a gente poderia adicionar aqui? A gente poderia esfregar as nossas mãos, energizando elas. E colocar nessa região e visualizar uma cor azul. A visualização de cores também ajuda a estimular. O Vidya Mantra dessa região é o Yang, é o Ram, desculpa. Esse aqui é o Ram. Então a gente vai inspirar. Vibra 3 vezes, inspira. Mais uma vez.
Então, dessa forma, é mais ou menos como a gente trabalha, não é? Só que a gente tem toda uma série de cada centro de energia. Hoje eu escolhi fazer um pouquinho desses dois, porque as pessoas não estão preparadas para uma prática com tapetinho, né? Mas seria bom se vocês conseguissem se organizar, que a gente ainda vai ter 2 aulas de prática, podem aproveitar. E eu quero agradecer aqui a presença de todas. A nossa live vai continuar. Vamos ter a doutora Mara Rúbia conversando com a gente. Eu vou finalizar a minha, tornando a lembrar que quem quiser adquirir esse livro pode entrar em contato. Ele tem 164 páginas e tem toda essa prática da yoga hormonal, e a parte também tem receitas cheias de fito-hormônios e a dietética, a fitoterapia voltada para essa questão do hormônio feminino. Então, muito obrigada, mas agora vamos ter a doutora Mara Rúbia conversando com a gente. E a gente vai ficar juntos até 1 hora da tarde. E eu vou deixar gravado na plataforma Ayurveda Yoga On. E eu vou escrever aqui depois no chat.